Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor, sabemos da Tua infinita bondade para conosco. Por isso, rogamos, ajuda-nos a compreender Sua perfeita justiça, que nos oferece aquilo que de mais necessário necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Ainda somos crianças espirituais, Senhor, carregando as imperfeições que dificultam nossa caminhada no caminho reto. Por isso, necessitamos da Tua assistência amorosa, despertando-nos através das lutas de cada dia para a compreensão de Sua lei de amor e sabedoria. Ofereça-nos o trabalho que nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Alivia nossas lágrimas de aflição através de Sua inesgotável misericórdia. Se a oração refrigera, alivia e eleva, não queremos nos esquecer que devemos também fazer a nossa parte nas ações de cada dia, junto ao nosso próximo. Se nós contamos com Seu amparo amoroso, aprendemos também a buscar nossa renovação espiritual, que nos habilitará a estar em sintonia com a vontade do Pai. Ajuda-nos a aproveitar a sublime oportunidade que nos é concedida, e que as vibrações deste momento de sementeira alcancem todos os lares e corações que nos ouvem. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Em Livro Aberto, vamos destacar a questão 189 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, porque o espírito, como homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Prezados ouvintes, em novembro último tivemos a grata satisfação de receber Ana Luísa Papacídero Martins para uma entrevista na qual ela falou sobre autoconhecimento. Nessa entrevista, ela citou muito sobre as inteligências. Então, para complementar aquele assunto, nós a convidamos novamente para aprofundar sobre tão interessante tema, a tríade da inteligência. Ana Luísa, muito bom dia. Bom dia. Como apresentamos naquela entrevista, vamos só relembrar que a Ana Luísa atualmente participa dos estudos online no Centro Espírita Luz e Amor. E a formação da Ana é licenciatura plena em Geografia com especialização em Geomorfologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, Dr. Antônio Barbosa Filho, atual Unesp, Campus Franca. E muitas outras atividades ela realiza.
Mas vamos ao trabalho de hoje. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Um bom dia a vocês da equipe de produção e aos ouvintes do programa Sementeira Cristã. Ana, vamos diretamente aproveitar o nosso tempo. A primeira pergunta, né? Como podemos definir inteligência? Bem, a concepção de inteligência mudou através da história. Só que não há um consenso sobre a sua definição. Mas Oxford, considerada a melhor universidade do mundo, de onde saem muitos pesquisadores acadêmicos e até prêmios Nobel, define a inteligência como a capacidade mental de raciocinar com lógica, planejar antes de saber para onde ir, porque é preciso ter um ponto de partida para levar-nos à ação. Ela é também a nossa capacidade de resolver desafios com mais sensatez e precisão, de abstrair os conhecimentos e estabelecer prioridades entre as diversas situações, como também saber escolher entre duas opções qual é a melhor. E nós podemos dizer que o estudo da inteligência é de grande importância no contexto da educação. Ana, como o Espiritismo explica essa questão da inteligência? Para o Espiritismo, inteligência é, em primeiro lugar, um atributo do espírito. Trata-se de um processo evolutivo gradual que se inicia quando o ser humano começa a emitir pensamentos contínuos. Então, é um conjunto de capacidades interdependentes. Não é a única, pois existem vários tipos de inteligência. Kardec, enquanto rivaio, já pontuava isso. E a inteligência se desenvolve no decorrer das múltiplas existências. Então você disse que existem vários tipos de inteligência. Quais são as principais? Nós podemos classificar a inteligência sob a forma de uma tríade, ou seja, inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual, embora existam várias outras nuances no que diz respeito à inteligência. Ana, então, por favor, fala um pouquinho para a gente, resumidamente, sobre cada uma delas. Então, vamos começar pela inteligência intelectual. Esse tipo de inteligência assumiu o protagonismo no campo educacional por muito tempo ao longo da história. A sua sigla é QI e foi criada pelo psicólogo alemão William Stern em 1912. E o QI, ou seja, quociente intelectual, mede a capacidade de raciocínio de uma pessoa e através de testes que são aplicados, como os famosos testes de Binet e Simon, que são dois franceses que trataram do assunto. Mas com o tempo, esses testes evoluíram e hoje é possível avaliar com mais eficiência e mais profundidade o intelecto humano. Quando se fala nisso, o que dizem os espíritos superiores sobre inteligência intelectual, por exemplo? Então, nos remetendo à questão 780 do Livro dos Espíritos, nos deparamos com a seguinte pergunta feita por Kardec. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: o progresso intelectual vem primeiro, abrindo caminhos para o progresso moral e nos permite fazer um melhor discernimento entre o bem e o mal, assim como optar por melhores escolhas. Mas os espíritos deixam claro, assim como Kardec, que a responsabilidade do indivíduo é tanto maior quanto mais desenvolvido for o seu intelecto. E afirmam ainda que moral e intelecto são duas forças que vão se equilibrar
no decorrer do tempo, no decorrer da nossa evolução. E como podemos conceituar inteligência emocional? Já a inteligência emocional é a capacidade que as pessoas podem e devem de saber lidar com as suas próprias emoções e também com as emoções do outro. E ela pode ser desenvolvida, sim, por todos nós. Nós podemos aprender a fazer essa lida. E como? Em 1995, Howard Gardner criou o conceito de inteligências múltiplas, porque ele chegou à conclusão que apenas a inteligência intelectual não é suficiente. Então, ele estabeleceu 7 tipos de inteligências que nós não vamos comentar aqui por questão de tempo. E entre elas, ele aponta as inteligências inter- e intrapessoais, que são relacionadas com a inteligência emocional. E logo a seguir, em 1996, Daniel Goleman publicou o seu livro intitulado Inteligência Emocional. E no seu livro, ele destaca o papel das emoções na nossa capacidade de adaptação social e nos comportamentos inteligentes que o ser humano vem a ter, caso trabalhe nesse sentido de aprender a lidar com as suas emoções. E a partir daí, então, a psicologia tem pontuado que compreender as emoções em si e nos outros nos auxilie muito na questão dos relacionamentos inter- e intrapessoais. O relacionamento que nós temos conosco mesmo e que vai influenciar no nosso relacionamento com o outro. Ok. E nós podemos afirmar que a emoção é como um alarme. Então, ela soa como um alarme que dispara diante de uma situação de risco. Diante, por exemplo, de um assalto, o indivíduo tem o seu organismo fisiologicamente preparado para a situação de luta, fuga ou paralisação. Então, diante de um medo, o medo é paralisante, todos nós sabemos. Então, ou nós paralisamos, ou nós tentamos fugir, que a adrenalina nos põe para correr, ou também para lutar contra aquele perigo que nos ameaça. Enfrentar, né? São reações naturais. Reações naturais que provocam sensações físicas, certo? Como nós suamos frio, sentimos arrepios pelo corpo. Diante de um cão bravo, a adrenalina faz o seu corpo arrepiar todinho, até os cabelos, né? Arrepiam. É verdade. Então, ela provoca essas sensações, a pessoa começa a suar frio, tem arrepios, a respiração fica mais curta, ofegante. Para isso, nós temos que aprender a respirar. Porque se aprendermos a respirar, nós vamos ter condições de saber lidar com as nossas emoções. Então, respirar fundo seria o primeiro passo para combater, vamos dizer assim, essas reações físicas. Mas nós podemos, sim, aprender a lidar com essas emoções, conforme eu já disse, para resolver melhor e da melhor forma possível os desafios que surgem diante de nós no nosso cotidiano. E assim nos tornarmos pessoas mais leves, mais otimistas e mais felizes. E as pessoas que conseguem barrar seus impulsos são aquelas que mais sabem lidar com as emoções. Então, tudo vem lá do instinto, né? Exercer um domínio sobre os instintos, que são naturais também. E se nós soubermos, então, lidar com as nossas emoções, como pais, mães, educadores ou evangelizadores, nós teremos condições de ensinar nossas crianças a lidar também melhor com as emoções delas, para se tornarem adultos emocionalmente mais saudáveis do ponto de vista físico, emocional e até espiritual, adotando um comportamento social mais adequado.
essas habilidades comportamentais hoje são conhecidas como soft skills e são muito importantes para o bom desempenho de nossas funções diante da vida. Então, soft skills é justamente essa capacidade que certas pessoas já aprenderam e desenvolveram de saber lidar com as emoções para ter uma convivência e um relacionamento melhor a partir de si mesmo e em relação ao outro. E, segundo Goleman, o sucesso de uma pessoa tem 80% de QE, quociente emocional, e apenas 20% de QI, quociente intelectual. Então, às vezes a pessoa tem um quociente intelectual, que é aquela medida que se faz, que nós vamos falar mais adiante, do nível de inteligência, né? É a pessoa que sabe lidar bem com suas emoções, ela é muito melhor sucedida na vida do que quem tem um QI elevado. Às vezes a pessoa é muito competente, conhece, tem aquela habilidade em lidar com o problema e não consegue lidar bem com o ser humano. Exatamente. Com uma situação, vamos dizer, de desafio e tal. Então, esse é o quociente emocional, né? Que ela precisa desenvolver. Eu ouvi uma vez que, às vezes, assim, vão escolher um gerente para uma empresa. Eles não podem olhar só a capacidade intelectual dele, porque ele vai ter que lidar com pessoas, e aí é que entra esse... É isso, né, Ana? A pessoa saber lidar... É o que se chama soft skills. Isso, que essas habilidades comportamentais que as pessoas têm. Mas nós não nascemos sabendo, porque no início somos por instinto, conforme... Ele leu ali no início, na questão 180, né? Agimos mais instintivamente. E depois temos a necessidade de desenvolver todas essas potencialidades. Exatamente. Né? O intelectual através do conhecimento, e o emocional. Acho tão interessante, porque esse emocional, ele vai influir em tudo, né? Não é só, igual você citou, em situação de risco, assim, de perigo. Ele vai em toda situação. Às vezes, em casa, uma pessoa conversa com você, você tem reações emocionais. Mas justamente por ser uma situação ameaça. É justamente quando você, consciente ou inconscientemente, se sente ameaçado, que essa sensação vem. Essas sensações. As situações certo? Que surgem vão ser desafios para a gente desenvolver essa capacidade. Em psicologia cognitivo-comportamental, eles chamam de... como é que eu tinha dito aí antes? Eles chamam de... esqueci, depois eu vou lembrar. Então, neste aspecto que eu estava dizendo, né, dessas habilidades comportamentais, existem duas protagonistas que são essenciais no momento atual, que inclusive, conforme você disse, eles utilizam, né? Estão considerando, né? Das empresas, certo? Para poder contratar os seus funcionários. Certo. Porque não basta ter aquele QI elevado se ele não sabe lidar com as emoções próprias, porque tudo é a partir de si mesmo, do autoconhecimento. Aí é que entra o autoconhecimento. É verdadeiro, valoriza-se muito as competências relacionais. E o que são as competências relacionais, se não a competência emocional? Exatamente, são essas habilidades, né, de lidar bem consigo mesmo, com o outro. Então, as duas protagonistas do momento são a resiliência, que é a capacidade de nos adaptarmos às mudanças que ocorrem na nossa vida, sem bem às vezes esperarmos, e nós temos que aprender a lidar, sermos resilientes, né? E nos adaptarmos diante de uma diversidade. Para isso nós utilizamos aquela força interior, aquela força que vem de dentro de nós, que às vezes é até instintiva, porque Kardec pontua que o instinto às vezes é melhor guia que a própria razão. E além da resiliência, a criatividade,
que é a capacidade de inovar. Diante de uma situação velha, você criar coisas novas, apresentar novidades, mas novidades que sejam proativas, né? E a neurociência afirma que as emoções ocorrem no chamado cérebro límbico, porque nós temos um cérebro trino, de acordo com Paul MacLean, e de acordo com a Irvênia Prada, o Sérgio Lopes e o Andrioli. O Décio Iandoli. Falei errado. Décio Iandoli. Eles escreveram um livro, O Cérebro Triuno, né? Então, são 3 em 1. Então, nós temos o cérebro reptiliano, que é aqui no tronco, no cerebelo, essa região aqui. Depois, nós temos o cérebro límbico, que já é próprio dos mamíferos. E o neocórtex, que é aquele que André Luiz fala na casa mental, que descreve muito bem, né, dos andares da nossa casa mental. Nós não podemos ficar nem aqui no passado, nós não podemos ficar no campo das emoções e nem no campo do ideal. Nós temos que ter uma harmonia entre os 3. Nós temos que estar firmes no presente, porque estamos aqui, agora, reencarnados temporariamente, mas que temos que ter uma visão de futuro e nos calcarmos nas experiências do passado como aprendizado. Certo. Né? André Luiz descreve isso bem lá acho que é no Mundo Maior. No Mundo Maior, no livro exatamente. No Mundo Maior, de André Luiz. No Mundo Maior. Isso. E é isso aí. E Kardec, Ana, o que ele nos diz sobre a inteligência emocional? Então, Kardec, ao comentar a questão 908 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: as emoções são como um corcel, como um cavalo, que é muito hábil quando ele é dominado pelo cavaleiro, mas perigoso quando é ele quem domina. Interessante. E ele diz ainda que as emoções são alavancas que decuplicam as forças do homem, multiplicam por 10, por 1000, né? E essa força interior que nós temos, que são decuplicadas. Mas essas mesmas forças podem se voltar contra o homem e o esmagar se ele não souber lidar com suas emoções, que Kardec coloca como paixões. E paixões nada mais são do que emoções. É sinônimo de emoção. Emoção é sinônimo de paixão. E ele diz ainda que elas também nos auxiliam na execução dos desígnios da providência divina. Veja bem. E todas as emoções, Kardec diz, tem seu princípio ou num sentimento ou numa necessidade natural. A necessidade natural diz respeito aos instintos. Já o sentimento é mais elevado, e quanto mais elevado for o espírito, mais purificado é o sentimento, né? Que é a quintessência do amor. Mas que elas não são um mal em si, as emoções, mas elas podem ser o exagero de uma dessas necessidades naturais ou de um sentimento. Então, nós temos que procurar um equilíbrio, um caminho do meio, porque os instintos nos levam a cometer excessos. Se nós não combatemos aquela impulsividade, é por aí que vem os excessos. Então, por exemplo, assim, alguém nos provoca alguma coisa, nós temos o ímpeto, o impulso de revidar, e a gente fala alguma coisa. Esse é o corcel desgovernado. Desgovernado. Por isso, nós somos seres racionais. Exatamente. Né? É o que você falou, a racionalidade deve pautar ou deve exercer uma influência sobre essa emoção, né? É isso mesmo, Nara. É. Muito bem. Muito interessante. Então, ele diz o seguinte, que muitos se perdem quando se deixam arrastar por seu cavalo.
que são os instintos. Nós acabamos nos perdendo mesmo. Às vezes rompemos até amizades preciosas por conta dessas reações, né? Por isso a necessidade do perdão, né? Perdoar a nós mesmos, em primeiro lugar, para poder perdoar o outro. E se nós ensinarmos nossas crianças a fazer a doma gentil de seus potrinhos, já é uma excelente sugestão. Começar desde pequenininho a ensinar as crianças a lidarem com suas emoções. Isso é essencial, tanto na educação em geral, como na educação evangelizadora. Ensinar as crianças a lidarem com suas emoções. Meu pai falava... E isso não está íncito, às vezes, nos programas. Meu pai falava uma coisa, Ana, assim, ele falava assim, não existe gente nervosa, existe gente deseducada. Então tem a ver com essa educação sobre essa emoção, né? Exatamente. Verdade. E nós, na nossa geração, nem se falava sobre isso, nós não aprendemos. Agora nós estamos aprendendo, né? A lidar. São conceitos esclarecedores novos. Exatamente. Que vêm trazer luz, inclusive, para a gente. E hoje saber. existem escolas especializadas na educação emocional, né? Até aqui em Franca tem. Ela funcionava fisicamente, né? Mas parece-me que agora é só online. Qual que é? Ela chamava-se Proludens. Ah, sim. Chama, né? Chama. Proludens. Escola de Inteligência Emocional. E Kardec diz ainda que toda emoção que aproxima o homem de sua natureza animal o afasta de sua natureza espiritual e vice-versa, né? Quanto mais próximos nós estivermos de nossa essência divina, melhor para nós e melhor para lidarmos com os outros. Ana, você nos apresentou definições muito claras, objetivas a respeito de inteligência intelectual, sobre inteligência emocional. E agora a gente gostaria de ouvir um pouquinho você a respeito de inteligência espiritual. Isso. Então, a partir dos anos 2000, a neurociência encontrou no cérebro humano evidências de que o homem está biologicamente preparado para fazer a seguinte pergunta: quem sou? Olha só, biologicamente preparado para isso. Quem sou? Mas ficou por aí. Mas a origem mesmo, propriamente dita, da inteligência espiritual está com os pesquisadores Dana Zohar, que é professora e filósofa em Oxford, e o seu esposo Ian Marshall, que é psicólogo. E eles escreveram em parceria um livro intitulado Inteligência Espiritual. E nesse livro eles demonstram que o cérebro humano possui um ponto que Deinar denominou de ponto de Deus. E esse ponto de Deus é responsável por nossas experiências espirituais. Que lindo, hein? E tem muita coisa a esse respeito, viu? Deinar afirma que esse tipo de inteligência espiritual está relacionado com o nosso propósito de vida, com sentido de vida. Olha como a ciência, aliás, caminha para e passo com o espiritismo. Olha só. Só que o espiritismo ainda vai na frente, né? Então é isso aí. E eu acredito que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é perder o sentido da vida. Sem dúvida. É aí que as pessoas desistem e às vezes chegam até a cometer suicídio, né? Contra a própria vida. Porque perde o sentido. A vida não tem sentido, não tem razão de ser. Eu ouvi uma palestra do Dr. Sérgio Lopes e ele fala que nos exames de tomografia, quando a pessoa falava, não, eu vou orar para... Estava fazendo exame para alguma doença, tal, eu vou orar para que tudo dê certo, que eu melhore. Ele diz que no exame, aquele ponto que ela cita
né, nesse livro, fica com uma coloração diferente registrado no exame da tomografia cerebral. Que eles fazem. Olha que interessante. Hoje, através do PET scan, né? Fazem o mapeamento cerebral através do PET scan. Ele fala isso no livro Cérebro Triuno. Então, quer dizer que são comprovações que estão chegando, mas o que nos diz Kardec sobre essa inteligência espiritual? Talvez isso vai nos clarear mais ainda, né, Ana? Exatamente. Então, Kardec diz que essa inteligência espiritual está relacionada com a conquista da espiritualidade. Tanto ele diz lá, antes de você fazer proselitismo, tratai de tornar a pessoa um espiritualista. Não fala? Certo. Né? Então, entendermos que somos espíritos, que estamos temporariamente encarnados. É isso que Kardec diz, que somos seres interexistenciais. Nós tanto vivemos aqui, no plano da matéria, como vivemos em espírito. Enquanto encarnados, através de sonhos, através das nossas viagens, que a ciência chama de viagem astral, né? Ou os místicos chamam de viagem astral. Acho que não é bem a ciência, né? São os místicos. Mas para Kardec, conforme já dissemos, a inteligência é um atributo do espírito, é uma faculdade própria de cada um de nós e que constitui a nossa individualidade moral. Olha bem. Olha, interessante. A inteligência constitui a nossa individualidade moral. Mas o Espiritismo dá um passo à frente da neurociência. Porque além dele responder à questão quem sou, ele demonstra de onde viemos, para que aqui estamos, para onde vamos e qual é o nosso propósito de vida, que é a nossa transformação moral, que é o objetivo primordial do Espiritismo, alcançarmos a nossa plena evolução moral, para a conquista da tão almejada felicidade plena, porque nós podemos conquistá-la enquanto estamos a caminho. E, nos aproximando dessa nossa essência divina, conforme eu já disse e repito, nós atingiremos o objetivo almejado. Então, encontro com aquele Cristo interno, conforme nos fala Joana de Ângeles. Você veja, Ana, que a espiritualidade, a moral, são, assim, o espírito só evolui quando tiver desenvolvido esse aspecto, né? Exatamente. Que é o cumprimento das leis divinas. E tudo. Assim, você teria algumas palavras finais para falar para nós, Ana? Bom, então vamos reforçar isso aí. A inteligência intelectual, então, é o QI. Certo. Diz respeito ao quociente intelectual. E tem como objetivo os estudos relacionados com a cognição, com a parte do conhecimento e com o raciocínio lógico. Então, um QI acima de 40 denota genialidade ou superdotação. Um QI mais ou menos, porque essa escala ela varia mais ou menos de autor também. De autor, de teste para teste, né? Em torno dos 130 já denota uma inteligência superior. 110, uma inteligência que está na média. 70 demonstra um embotamento com raciocínio lento, lerdo. E abaixo disso, a chamada idiotia, né? E ela é conhecida hoje como inteligência lógico-matemática. Olha que interessante. E só ela não basta. Certo. Por isso a necessidade da emocional e, além dela, a espiritual. E quem é ruim até em matemática? Meu caso? No meu caso, né? Que eu sou péssima. Meu raciocínio lógico, né, em todos os aspectos, não só na matemática, às vezes falha.
Mas é acho assim que mesmo, nós desenvolvemos, cada existência, nós desenvolvemos um aspecto, porque não dá para resolver tudo de uma vez. Porque eu acho que também aí, quando fala em raciocínio lógico, tem muito a ver com razão. Razão. Quer dizer, a gente saber o que está acontecendo nesse nosso pensamento, nesse nosso desenvolvimento, Isso. né? Então, por isso que eles falam raciocínio lógico. Não é exatamente assim, nas questões matemáticas, porque a pessoa, por exemplo, você falou que é péssima em matemática, mas você tem uma facilidade enorme com a literatura, com vamos dizer, a descrição, a parte de locução e de explicação. São as né, várias Ana? inteligências que o Espiritismo... Que é do conhecimento também. Que a Kardec, enquanto Rivaio, já falava lá atrás. Certo. O Espiritismo é pioneiro nisso tudo aqui, Maravilha. gente. Quando eles descobrem, ele já deu um passo lá na frente, né? Você falou ali, descobriram que biologicamente eu quero saber quem sou. Gente, em 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos dizendo: quem sou, de onde vim. Estava respondendo essas questões para nós. Para onde vou, por que estou aqui, meu propósito. Olha que maravilha. Maravilhoso. Antecipou, né? Antecipou. E quando você falou também, Ana, assim, reforçando que no livro No Mundo Maior, que foi escrito na década de 50, ele fala dos 3 andares do cérebro, numa outra linguagem. E hoje, com a publicação desse livro, Cérebro Triuno, desses autores, a Ana, o Iandoli, ele descreve... A Irvênia Prada, o Iandoli, né? E o Léo Lopes. E o Sérgio Lopes. Eles descrevem com mais minúcias o que André Luiz havia dito. Sim. De uma forma até mais clara para nós, né? E com pesquisas científicas. Exatamente. Que maravilha, né, Ana? E com um conhecimento profundo do Espiritismo. Isso. Ciência e Espiritismo se dando as mãos. Então, essa inteligência, como eu já disse, intelectual, ela é conhecida como inteligência lógico-matemática. E a inteligência emocional consiste em aprender a lidar com as emoções e sentimentos. Porque um não desvincula do outro. Emoção e sentimento são 2 versos de uma mesma moeda. Não adianta querer separar. Certo? Eles atuam em conjunto. E justamente para podermos ser mais saudáveis, mais felizes. E essa capacidade, conforme eu já disse, de conviver bem conosco mesmos, com os outros, é conhecida como soft skills. E as 2 protagonistas nesse aspecto, reforçando, são a resiliência e a criatividade. E, por fim, a inteligência espiritual, que é relacionada com o sentido da vida, com o propósito da vida. Então, a palavra-chave é propósito. Sentido da vida. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não, mas eu vou perguntar mais uma coisinha, vamos aproveitar. Você falou que tem 2 elementos importantes na inteligência emocional, né? A resiliência e a criatividade. O que você diria da empatia? Eles colocam todas essas, empatia, várias, mas as protagonistas são essas 2. Basta ter essas 2 para que a pessoa seja melhor sucedida dentro de uma empresa, dentro do seu lar, dentro do seu relacionamento social. Poderíamos dizer que a empatia está embutida na resiliência, está embutida aí. Que é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, se a pessoa tem essa capacidade de resiliência, de adaptar às novas situações, ela vai compreender o outro, né? Hoje fala-se até em compaixão empática. Olha que já junta os 2. Que é a verdadeira empatia. Você compadece, compartilha com o outro o que o outro está sentindo realmente. Olha que beleza. É a chamada compaixão empática, que nós ainda vamos adquirir, porque nós não temos ainda
esse poder todo, não. E Jesus falava muito nisso. Fala-se muito, né, em empatia, mas a prática, nós sabemos que a prática de tudo isso não é fácil. E Jesus falava, Ana, da compaixão, né? Que era muito ligado a esse amor ao próximo. Amor ao próximo. Ele fala muito desse sentimento que não é piedade, é compaixão. Compaixão. Né? Colocar-se, sentir a dor do outro, né? Compreender a dor do outro. E agora nós podemos colocar compaixão empática. Olha que beleza. Muito bom. Nós agradecemos a Ana, tão importante entrevista, que nos esclareceu demais, e esperamos contar com você em outras ocasiões, Com Ana, fé em Deus. no Sementeira Cristã. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui presente num programa tão importante na divulgação da doutrina espírita, como é o Sementeira Cristã. E vamos aproveitar o slogan: aqui o amor está no ar. Exatamente. Em nosso momento musical, vamos ouvir composição de César Tucci do CD Cancioneiro Espírita Volume 2, na voz de Ana Lívia Nalini, A Alma Sou Eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... O quê? Calma. A alma sou eu. O quê? Eu não tenho uma alma, porque na verdade... Então tô doido. Calma. A alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... Como assim? Calma. A alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... O quê? Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... Como assim? Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... Ei, calma. A alma sou eu. Uma alma. A alma sou eu. Uma alma. A alma sou eu. Sementeira em Foco. Em Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16
3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 1637130299. 24 horas no ar. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa ouvinte Maria Helena, que perguntou à equipe do Idefran: em tempos de individualismo exacerbado em que vivemos, qual a importância da amizade? Quem responde é a nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues. A maior felicidade que podemos desfrutar no cotidiano é a convivência com pessoas afins, com pessoas amigas de verdade. A juventude passa num instante, o dinheiro troca de mãos e a saúde é sujeita às fragilidades próprias de nosso tempo. O que fica realmente são os sentimentos, e eles são sólidos quando construídos pela afeição verdadeira, sem interesses e onde prevalecem o respeito e a consideração real. Pessoas afins são pessoas que se amam e que são amadas mutuamente. Por isso, sentem o prazer da convivência recíproca. Daí a razão de se buscarem, de se alimentarem emocionalmente, porque significam autenticidade nos sentimentos. Segundo o dicionário, amigo é pessoa que se quer bem a outra, é defensor, é protetor. Já a palavra amizade é definida como o sentimento de amigo, afeto que liga as pessoas, reciprocidade do afeto, benevolência, amor. Já se disse que quem tem um amigo tem um tesouro, e pesquisas recentes indicam que ter amigos aumenta o tempo de vida e protege a saúde contra doenças, especialmente aquelas que afetam o coração. É que a convivência com amigos autênticos proporciona o incomparável prazer de estar com pessoas com quem não precisamos nos preocupar em como vamos nos portar, o que vamos dizer. Estar com amigos livra-nos do ambiente constrangedor de muitas vezes pisar em ovos. Com eles, nós somos os nós mesmos, autênticos, naturalmente. Os amigos nos entendem, nos compreendem, nos aceitam como somos. E estes sentimentos são recíprocos. É aquela cumplicidade natural da reciprocidade do afeto. Mesmo que tenhamos de chamar atenção ou sermos advertidos em virtude de qualquer equívoco, isto será feito com jeito, sabendo abordar o assunto, sem magoar, sem constranger. É que entre amigos há um ingrediente fundamental para a boa convivência: o respeito mútuo. Basta pensar que as causas dos atritos, desentendimentos e intrigas estão nas tentativas de imposição das ideias ou no desrespeito à liberdade de cada um. Segundo Emmanuel, a amizade leal é a mais formosa modalidade de amor fraterno. Por isso, pensemos nos amigos e reflitamos nos benefícios que este magno sentimento é capaz de espalhar onde se apresente. Antes, pois, de qualquer iniciativa, sejamos amigos uns dos outros e sentiremos a vontade da convivência saudável de quem se quer bem.
Não podemos, todavia, esquecer o amigo incondicional da humanidade, Jesus, sempre presente na vida humana. Poderia ter enviado um representante para a Terra, a fim de apresentar o Evangelho, mas fez questão de estar pessoalmente entre nós, pelo amor fraternal e autêntica amizade que dedica a seus irmãos ainda em processo evolutivo, lento e difícil. A amizade é mesmo um sentimento notável, virtude a ser cultivada, tesouro e fonte de imensas alegrias que precisamos valorizar e cultivar. O nosso abraço fraterno a todos os amigos e amigas do Sementeira Cristã. Encerrando o nosso programa, vamos conhecer o poema A Candeia, de Casimiro Cunha. A sombra desce de manso, o silêncio volve aos ninhos. É a noite cariciosa que se estende nos caminhos. Na casa pequena e simples, que é refúgio da pobreza, é mais densa a escuridão que amortalha a natureza. Mas no quadro desolado perpassa a bênção do amor. A candeia humilde e rude clareia do velador. Na sala desguarnecida da morada carinhosa, sua luz mostra a beleza de uma estrela generosa. Aproveita-se-lhe o encanto na esfera da utilidade, mas quase ninguém lhe vê o espírito de humildade. Seu processo de ajudar, nas sombras da noite escura, revela a lição sublime ao plano da criatura. Por servir de fonte calma ao clarão bondoso e amigo, ela queima a provisão de tudo que tem consigo e guarda com Deus a glória de haver produzido bem, sem ferir qualquer pessoa, sem prejuízo a ninguém. Quem deseje iluminar, proceda como a candeia, a si mesmo se ilumine, sem reclamar luz alheia. Agradecemos a audiência de todos e estejam no Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas, pela rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.